E em evento do Partido Socialista Brasileiro neste domingo, Lula condenou a manifestação do governo dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Bom, ele falou do Alan dos Santos, mais uma vez teve a cartinha do Departamento de Justiça para o Alexandre de Moraes, não cita nominalmente o Alan dos Santos, mas é o Alan dos Santos. O Lula fala que tem um cara brasileiro trabalhando todo dia contra o Brasil, esse cara é o Alan dos Santos também. E nesse mesmo evento, o Lula falou sobre a eleição de 2026. Ele disse o seguinte: precisamos eleger senadores da República em 2026, porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Não quero dar lição para ninguém, mas temos que pensar onde é impreterível, onde é necessário mesmo ter candidato a governador. Para o Brasil, temos que pensar onde é necessário eleger senador. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Deputado, uma pergunta bem direta ao senhor, né? A gente sabe que a eleição para Senado, e isso o Lula está certo, a eleição para o Senado ela é muito importante, porque o Senado ali é o vigia do vigia, né? Com Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre não sai nada em relação aos abusos, arbítrios e ilegalidades do STF, mas a gente tendo um Senado com maioria conservadora, com gente disposta a dar um basta na tirania, né, a situação muda. Aí uma pergunta direta. O senhor pensava, se não me engano, no Senado em 2026. Agora, eu vou até ler depois alguns chats aqui, superchats. Agora talvez o senhor surja como possível candidato à presidência. Teve a capa da revista Veja, né, todo mundo vendo na capa da revista Veja o lançamento da sua candidatura. Eu confesso que, para mim, né, Jair Bolsonaro não podendo ser candidato, que seria um absurdo, mas vamos considerar que vivemos uma situação atípica no Brasil, o senhor seria o melhor candidato. O que o senhor pode, sem, claro, expor os seus planos e se expor, mas o que o senhor pode nos dizer a respeito de 2026? Eu estou sem o seu áudio, não sei se é a nossa mesa ou... Foi meu aqui. Pronto. É que às vezes eu vou tossir, eu dou uma segurada no áudio aqui. Claro, claro. Eu, até para retornar ao Brasil, para me candidatar a uma eventual reeleição de deputado federal ou qualquer cargo eletivo que seja, eu preciso ter o conforto de poder me candidatar primeiro e, segundo, uma vez eleito, poder ter a liberdade de trabalhar com os instrumentos que aquele cargo me proporciona. E isso daí não tem como imaginar um cenário desse sem sancionar o Alexandre de Moraes. É por isso que, desde o começo, quando eu me exilei aqui, e até antes, né, eu sempre estava alertando para essa situação, de que não pode, sabe, os deputados conversarem em rodinhas antes de discursar na tribuna do Congresso para saber o que pode ou não falar, com receio de ser processado, entrar no inquérito de fake news, entrar no inquérito de ato antidemocrático, que a gente já viu que o Alexandre de Moraes faz isso mesmo, como eles estão fazendo agora, né? Então, abrindo investigação contra mim e querendo que em 10 dias ouçam o Jair Bolsonaro. Inclusive, uma matéria muito boa da Bloomberg dizendo: olha, calma aí, é para ouvir o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro em 10 dias, mas Eduardo Bolsonaro não está fora do Brasil? Isso não parece um prazo um pouco fora do razoável? Enfim, escancara aos olhos mais uma vez toda a perseguição realizada por eles. Então, uma vez o Moraes sancionado, eu acho que a gente começa a colocar um freio de arrumação no Brasil. Os Estados Unidos, o Rodrigo Constantino foi muito feliz ao falar que aqui as coisas são feitas de maneira muito amarradinha, e não só na questão da área jurídica, mas também para a área política. Eles não vão chegar e sancionar uma pessoa sem imaginar quais sejam os próximos passos. É por isso que os escritórios de advocacia de familiares e pessoas próximas de ministros, eles foram sim mapeados, porque realmente ali você consegue atuar onde dói no bolso. Você imagina Alexandre de Moraes chegando em casa agora, tendo uma conversa com a sua esposa, a advogada, né, Viviane. Todos têm conhecimento de que ela é uma pessoa que alçou voos muito maiores na advocacia depois que o seu esposo veio ocupar uma cadeira na Suprema Corte. E
chegar e falar o seguinte: olha, sabe aquele teu cartão de crédito ilimitado? Então, não vai dar para usar. É óbvio que ele vai fugir desse tipo de coisa, e também é óbvio que os outros ministros queiram sair, se descolar da imagem do Alexandre. Até porque tem as chamadas sanções secundárias. Qualquer pessoa que assine um contrato com o Alexandre de Moraes, qualquer pessoa que preste um serviço a ele, qualquer coisa de relação nesse tipo, acarreta também as mesmas sanções no Moraes contra essa pessoa. É por isso que a gente não exagera quando a gente fala o seguinte: pessoas sancionadas não conseguem abrir um e-mail do Gmail, não conseguem abrir uma conta do Yahoo, não conseguem abrir uma conta no Uber. Não que o Alexandre de Moraes vai pegar um Uber, né? Porque a gente tem a Suprema Corte das mais caras do mundo, se não a mais cara do mundo. Devem ter até motoristas de reservas para que os deuses do Olimpo não fiquem sem a motorista à disposição. No entanto, esse é o cenário que traz para nós a esperança de que o Alexandre de Moraes seja isolado, que ele saia da Suprema Corte. E ele saindo da Suprema Corte, olha, você tem um respiro para novamente voltar a ter uma democracia saudável. E numa democracia saudável, aí sim, eu consigo sair candidato a deputado estadual, federal, senador, presidente, vereador, a qualquer cargo eletivo que seja. E é por isso, pela minha condição de retorno ao Brasil e candidatura a ser a sanção ao Moraes, é por isso que eu também acredito que o Jair Bolsonaro será candidato, porque eu não consigo admitir que o Brasil vá passar esse vexame público de dizer que o líder das pesquisas não pode concorrer porque se encontrou com 40 embaixadores e criticou o processo eleitoral e fez um discurso no carro de som que foi pago com dinheiro da iniciativa privada. Isso daí coloca o Brasil no mesmo nível da Venezuela. Eu não quero privilégio. Quando a gente senta aqui nas mesas para tratar de Brasil, ninguém chega aqui falando: olha, tem como quebrar o galho do meu pai? Tem como colocar o Jair Bolsonaro de candidato? Isso não chega nem a sequer ser cogitado por nenhuma pessoa, nem de lado a lado. A gente expõe, sim, os casos de Daniel Silveira, né, dos 1.500 pessoas que foram presas no 8 de janeiro, né, Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, que são vários e Felipe diversos casos. Martins. Felipe Martins também, muito bem lembrado, Ana. E tudo isso daí, olha, eles arregalam os olhos. A pessoa que toma conhecimento sem saber disso tudo, porque ele imagina que o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, metade da América do Sul, em termos de território e população. No Brasil, é sério que está acontecendo isso? E você fala, realmente é sério. E aí liga o senso de urgência, e é por isso que eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido atrair a atenção das autoridades americanas em até um curto espaço de tempo. A Ana Paula Henkel falou certo. Gente, 20 de janeiro o Trump tomou posse. 20 de janeiro. A gente ultrapassou agora os 100 dias. Ele está falando de guerra na Ucrânia, ele está falando de resgate de reféns que ainda tem lá em Gaza, ele está falando de Groenlândia, de Panamá, de tarifa no mundo inteiro, etc. E agora um espacinho para a gente tratar de Brasil. Então eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo e eu espero que, saindo a sanção no Moraes, as outras autoridades não tenham o peito de tentar levar adiante as bandeiras de censura e perseguição política. Porque se esse for o movimento, aí os americanos realmente vão ter que sancionar mais pessoas.